Todos nós nascemos com a possibilidade de vivermos eternamente. Mas como o ser humano pode viver eternamente? No Bíblia Fácil de hoje, vamos entender o plano da salvação de Deus e o que Cristo fez para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Está começando o seu Bíblia Fácil. É com muito carinho que eu quero saudar você ao Bíblia Fácil dessa semana. Estamos na segunda semana de uma nova temporada que trata a respeito dos ensinos de Jesus. E eu tenho em minhas mãos um presente para você. Trata-se de um guia de estudo com todos os temas que estamos estudando no programa Bíblia Fácil. Esse guia é um presente da Novo Tempo para você. E para receber em casa inteiramente grátis, você pode acessar a nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil, ou então você liga para nós em horário comercial. O nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Nós faremos um breve cadastro e vamos enviar esse guia para a sua casa. E você acompanha então esse estudo do Bíblia Fácil junto conosco aqui todas as semanas. Semana passada eu apresentei para vocês o grupo de convidados que está conosco aqui. São amigos que vieram de várias regiões e hoje eles estão mais uma vez para o segundo tema. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre o que Jesus ensinou sobre a salvação. Esse é um tema que eu acho muito especial e sem dúvida vai falar ao nosso coração. O que Jesus ensinou sobre salvação. Vamos entender de que nós precisamos ser salvos. Como que nós podemos ser salvos, de que precisamos ser salvos. Para isso, quero convidar você a tomar a sua Bíblia. E nós já estamos aqui todos com as Bíblias em mãos para começar o estudo de hoje. Antes de começar a ler, nós vamos buscar a direção de Deus através de uma oração. E eu quero convidar você a participar desta oração. Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente e que nos ajude a entender o assunto que hoje nós iremos estudar. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. De que precisamos ser salvos? Alguém pode se perguntar. Você sabia que muitos acham que vêm para esta vida e tudo que eles possuem é esta vida, são os anos que temos aqui, e que depois, quando a pessoa morre, acabou-se finalmente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deus diz claramente em sua palavra de que o ideal de Deus para a humanidade sempre foi que nós vivêssemos eternamente. Mas o pecado, de forma irrazoável e ilógica, entrou em nosso planeta. E hoje vamos recapitular esse assunto ou compreender um pouquinho melhor sobre esse tema. Eu queria introduzir o nosso estudo de hoje apresentando esse afresco de Michelangelo, pintado na Capela Sistina, por volta de 1511. Ele fala da criação de Adão. E de fato, quando nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, quando começa a Bíblia, ela começa dizendo, no princípio, Deus. Aí está a nossa origem. Nós não fomos lançados no universo como um meteorito sem origem, propósito e destino. Nós temos uma origem. A origem comum da família humana se remonta a Adão. Adão, nosso primeiro pai, Eva, nossa primeira mãe. E quando Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem eternamente, Deus fez uma recomendação. Abra sua Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis e olha qual foi a orientação que Deus deu. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E assim nós lemos, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ao ter criado Adão e Eva, deu para eles uma ordem. Vocês podem comer de todas as árvores que há no jardim, mas da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então só havia uma proibição para Adão e Eva. E por que Deus permitiu que lá estivesse essa árvore? Porque Deus tinha que provar o primeiro casal, para saber se eles seriam fiéis às orientações divinas. Uma vez obedecido, uma vez provado a fidelidade, eles seriam integrados à família celestial e viveriam eternamente. Mas a história você conhece. Adão e Eva desobedeceram e, por causa disso, foram expulsos do jardim. Após esta expulsão do jardim, o que aconteceu então com o ser humano? Houve uma mudança completa do estado de santidade no qual eles foram criados para esse estado pós-pecado. E a palavra de Deus tem alguns versos que nos orienta sobre a condição humana após o pecado. Nós iremos ler 3 textos, Gênesis, depois Salmos e finalmente Mateus. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, bem pertinho de onde você está, diz claramente de que o Senhor viu a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Anteriormente, o homem não tinha propensão para o pecado. Ele foi criado livre dessa propensão. Mas quando Adão e Eva pecam, agora há na natureza humana uma propensão para o mal. É sobre essa propensão que Davi vai falar. E no Salmo 51, 5, Davi escreveu: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o concebimento, Davi já nasceu, como eu e você nascemos, com tendência para o mal. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Esse é o natural. Ninguém nasce com a natureza espiritual. Nós só nascemos com uma pecaminosa, carnal. Quando é que nós temos acesso ou é implantada em nós a natureza espiritual? Quando alguém se converte a Cristo. Então, aquele que não se entregou a Cristo, ele tem apenas uma natureza, ele não vive conflito, porque ele está na prática do pecado e para ele isso é natural. Agora, quando alguém começa a ter relação com as coisas espirituais, aprende do plano da salvação e de Cristo, e nós o aceitamos como Salvador, ele implanta em nós uma natureza espiritual. Agora começa a batalha. Por quê? Porque a espiritual quer te conduzir para o caminho da vida. A carnal te leva para o caminho da morte. E é sobre esta luta que Paulo vai falar em Romanos, quando ele diz que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Então nós fomos corrompidos pelo pecado. E lá em Mateus, o próprio Cristo vai dizer, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De onde Cristo está dizendo que isso provém? Do coração, porque o coração é mau. E é mau por quê? Por causa do pecado. Ao estudarmos hoje sobre o tema da salvação, o que é que tem que ficar claro em nossa mente? De que é que nós precisamos ser salvos? Desta natureza, desse estilo de vida, dessa tendência para o mal que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Eu e você nascemos assim, nascemos com propensão para o mal. E a menos que Cristo faça uma obra em nossa vida, essa natureza não pode ser remediada. A única solução é a atuação de Cristo. Então, como Deus pode nos ajudar a romper com essa natureza? É o que nós queremos entender agora. Como que Deus pode ajudar a humanidade a ter uma natureza espiritual que vença a natureza carnal? A Bíblia tem a resposta. E eu queria entender, junto com vocês, um pouco da visão de salvação em alguns movimentos religiosos. Vamos pegar, por exemplo,
o catolicismo. Como uma pessoa pode ser salva à luz do catolicismo? Inclui aí a prática das boas obras. A prática das boas obras pode ajudar a pessoa no seu processo de salvação. Inclui-se também a mediação dos santos, que podem oferecer seus méritos em função do pecador. Esta é uma visão comum no catolicismo. Existe uma outra linha de pensamento que nós podemos chamá-la de calvinismo. O que ensina o calvinismo sobre salvação? Deus teria predestinado algumas pessoas para serem salvas. Independente da ação das pessoas, elas serão salvas ou se perderão em nome de uma predestinação que já aconteceu. Sim, Luiz? Pastor, uma pergunta. Adão e Eva foram colocados no paraíso e lá eles tinham a árvore do bem e do mal. Mas eles também tinham a serpente que enganou, né? Certo. Então tinha uma... Hoje a gente está aqui e tem um mundo carnal, que são as tentações que a gente vive hoje, que eles viveram da serpente do bem e do mal, do conhecimento. Quando Jesus voltar, a gente vai ter que enfrentar essa serpente hoje, carnal, para conseguir herdar o reino. E quando for para o reino, vai ter de novo uma tentação lá? Não. Quando Cristo voltar, ele dará fim a todo o problema do pecado. E o pecado não mais existirá. Quando Cristo voltar, vai acontecer com os salvos um evento que nós chamamos glorificação. O que é glorificação? É a transformação desse corpo corruptível num corpo incorruptível. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Paulo diz assim: Cristo vai voltar porque é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade e o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Eu gosto muito de uma ilustração que se usa quando se compara as duas naturezas que nós temos com duas onças. Se você alimentar uma onça e não a outra, e deixar ela faminta por vários dias até que ela fique fraca, e depois colocar para brigar, certamente a que foi alimentada vai sair vitoriosa. Assim acontece com as naturezas. Se você alimenta a espiritual, ela vai vencer a carnal. Se você alimenta a carnal, ela vai vencer a espiritual. Então, o pecado que hoje nós lidamos com ele vai deixar de existir após a volta de Cristo. Mas como hoje nós podemos ser salvos, então, deste pecado? Na visão católica, entra as suas obras, entra a intercessão dos santos. Na visão calvinista, se você foi predestinado, você está salvo, se não foi, você está perdido. Eu poderia citar ainda uma outra visão, dentro da visão espírita. Você vai passar por processos de encarnação, até você chegar a um grau de perfeição. Mas o que a Bíblia ensina sobre o tema? Então, o nosso desafio hoje é olhar para a Bíblia e perguntar: como que eu posso ser salvo à luz da Bíblia? Jean. Assim, no calvinismo, um dos pontos dele é a tal da graça irresistível, né? Obviamente, eu entendo que eu não sou um predestinado, né? Que eu não acredito na predestinação, esse negócio de eleição. Mas como que a gente pode explicar a graça irresistível? Dentro desse movimento calvinista, a ideia da graça irresistível é assim: se você foi predestinado por Deus para ser salvo, independente da sua ação, isso finalmente vai acontecer, porque a vontade de Deus é soberana. Só que esta visão, ela choca com o que a Bíblia ensina sobre o livre-arbítrio. Deus, quando criou Adão e Eva, disse: vocês não comam, se vocês comerem, vocês morrerão. Aí já ficou claro que o homem tem o direito à escolha. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Então, não existe uma predestinação no sentido de que você não pode resisti-la, porque isso fere ao livre-arbítrio. Agora, Paulo usa um termo eleição nas suas cartas para dizer que nós somos os eleitos de Deus e que todos nós fomos predestinados à salvação. Isso é verdade. Por quê? Porque Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Só que a predestinação que Deus deu para todos nós, ela pode ser resistida, porque existe o livre-arbítrio.
Então, ainda que eu tenha sido predestinado para a salvação, eu posso dizer não e me perder. Agora, se existisse de fato predestinação, nos termos calvinistas, aonde estaria o livre-arbítrio? E como ficaria a justiça divina? Qual é o critério que Deus usaria para salvar você e condenar você, sem levar em conta a sua escolha, a sua decisão? Isso choca-se também com a justiça divina. Tatiele. Isso. Pastor, é interessante também, talvez, falar. Eu ouço bastante que a culpa do meu pecado é porque o diabo que colocou isso. As pessoas falam muito isso, né? Eu sou bem contra essa questão, porque o que é ruim, realmente, assim, a gente nasce com essa natureza. Então, assim, de repente, deixar claro para o pessoal que não existe exatamente uma pessoa faz algo errado porque é o diabo que está falando para ela fazer. Na realidade, a gente nasce mesmo com a natureza ruim, uma natureza imunda, né? E onde o Senhor quer transformar para que a gente venha a ter atos bons e não fique só nessa questão de ficar, mas eu pequei porque o diabo que fez eu pecar. Essa não é a função, certo? De fato, o diabo é o originador do pecado, mas ele não pode ir além da tentação. Então, a escolha em pecar tem que ser uma escolha humana. O diabo não pode forçar ninguém ao pecado. A pessoa tem que escolher. Pecado, de fato, é uma escolha. Então, o diabo tenta a todos, mas a pessoa tem que finalmente ceder à tentação. Certo? Um detalhe interessante que nós precisamos ver sobre a questão da salvação é que muitos dizem assim, eu não tenho culpa no pecado de Adão. E é verdade que nós não temos, porque o pecado não pode ser transferido. Agora, mesmo não tendo culpa no pecado de Adão, precisava haver o equilíbrio entre o pecado e a graça. E nós vamos entender melhor um pouquinho esse assunto a partir dos textos de Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, você que nos acompanha em casa também, Romanos capítulo 5. Esse é um capítulo extraordinário, onde Paulo vai nos ajudar a elucidar a questão de como nós podemos ser salvos. E aqui no capítulo 5, versículo 12, olha o que Paulo escreveu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Todos pecaram. O pecado é uma escolha. E finalmente nós nos tornamos pecadores por essa escolha. O diabo não pode te forçar ao pecado. Ele pode te tentar. Mas finalmente o pecado é uma escolha humana. Então Paulo está deixando claro primeiro, todos pecaram. Certo? Todos nós somos pecadores. Aí Paulo, depois de conscientizar isso, no capítulo 5, 17, vai dizer assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quem é esse um aqui? Adão. Adão, mais uma vez. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Então, Paulo compara Jesus com o segundo Adão. Tudo que nós perdemos no primeiro Adão, nós recebemos de volta no segundo Adão. Cristo é o segundo Adão no livro de Romanos. E aquilo que não podia ser feito por força da carne e do pecado, pode ser feito por força, pelo poder do Espírito e por intermédio de Jesus. João 3,16. Olha o que João escreveu nesse texto que é um dos mais clássicos a respeito da salvação. João diz, porque Deus amou o mundo, na realidade não é João, né? João registrou as palavras de Cristo ditas a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Com essas palavras, Jesus deixou claro para mim e para você de que todo ser humano ele só tem dois caminhos, a morte eterna, a vida eterna. Qual é o caminho da vida eterna? É a fé, é crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. Então a Bíblia é clara em declarar de que só há um Salvador.
Lá em Atos 4, 11 e 12, isso foi declarado. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Quem é que pode salvar? Apenas Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. Deus fez o que para nos salvar? Deu seu Filho. Então, Cristo veio a essa terra para morrer uma morte expiatória, para morrer no lugar do homem. Então, se em Adão todos nós fomos feitos pecadores, em Cristo todos nós somos feitos justos. Não porque haja nada de bom em nós, mas por causa da justiça dele. Ele é o Salvador. Ele viveu uma vida sem pecado. E quando Cristo morre na cruz, sem nunca ter pecado, o que fica provado para todos nós? Olha o que vai dizer João 10, 15 e 1 Pedro 2, 24. O que Jesus fez por nós na cruz? João 10, 15, ele declarou: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Cristo e ele deu a sua vida por todos nós. Foi isso que ele fez. Ele morreu a nossa morte. E quando vamos então para o apóstolo Pedro, olha o que ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados ou mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E aqui Pedro está citando quem? O profeta Isaías. Pedro está citando Isaías 53, quando diz que Cristo, como um cordeiro mudo, foi levado perante o matadouro, não abriu a sua boca, e lá diz que nós fomos sarados pelas suas feridas, curados pelas suas chagas. Então, Pedro está refletindo o ensino do profeta Isaías. Lembra quando eu disse na semana passada que o Novo Testamento ele é uma ampliação do Antigo Testamento? O ensino do Antigo Testamento se aprofunda nas linguagens do Novo Testamento. Então, Pedro está dizendo claramente que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Lembra de Gênesis 2, 16, 17? Se você comer, você vai morrer. Então, agora vem Cristo e morre no nosso lugar. Leônidas, por favor, Leônidas. Pastor Arildo, é uma contribuição. Hoje nós temos algumas correntes teológicas. Temos uma, por exemplo, que trata da intermediação de santos, outra que fala sobre a predestinação, outra que fala sobre o processo de purificação até o alcance da perfeição, outras teologias que pregam a salvação até que, de repente, pode ser conquistada com prosperidade. E eu acredito que deve ter, nesse momento, inúmeros telespectadores, inúmeras vidas em dúvidas com relação a isso. Como essas pessoas podem fazer para, de fato, descobrir se o que ela tem crido ultimamente tem sido certo ou errado para vossas vidas? Muito boa, Leônidas, a sua contribuição. E eu penso que o caminho único que nós temos é comparar aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós cremos, com aquilo que a palavra está declarando. Porque quando eu deixo que a palavra fale, ela me ensine, a gente começa a compreender melhor. E pode ser que a gente vá chegar num texto ou outro que seja um texto mais difícil. Mas aí nós somos ensinados a fazer o seguinte: deixar que os textos fáceis elucidem os mais difíceis. Então, quando vamos, por exemplo, para João 3,16, Cristo foi claro. Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Veja, a salvação não é resultado da minha obra, daquilo que eu faço de bom. Não existe uma quantidade de obras que eu possa praticar para alcançar a salvação. Se eu pudesse fazer algo para ser salvo, a salvação não seria pela graça, ela seria pelas obras. E nós vamos ver em alguns textos aqui, inclusive do apóstolo Paulo, que deixa muito claro isso. Não existe obra humana ou mérito humano no processo da salvação. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar lendo textos que vão nos esclarecer a respeito desse tema e deixar claro para todos nós e para você como que eu posso ser salvo.
Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre salvação, o que Jesus ensinou sobre esse tema. E para auxiliar você a compreender melhor esse assunto, nós preparamos um guia de estudo com muito carinho com todos os 18 temas que vamos abordar aqui no programa Bíblia Fácil ao longo dessa temporada. Você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós em área comercial, 21 27 31 21, e solicitar esse estudo que é inteiramente grátis. Aproveita para curtir as páginas do Bíblia Fácil nas redes sociais e também se inscrever no canal no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil. Quem se inscreve lá recebe em primeira mão todos os vídeos que nós postamos aqui. facebook.com/Bíblia Fácil e no Instagram o nosso endereço é @BíbliaFácil. Assim você vai ficar bem informado de tudo que está acontecendo e também pode participar. Terminamos o primeiro bloco falando sobre algumas visões, até o Leones levantou essa questão de algumas visões que nós temos hoje a respeito de salvação. Mas como Deus pode nos salvar? O próximo texto que eu queria ler com você encontra-se em Efésios, capítulo 2, vamos dar uma olhadinha para os versos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. E deixar bem claro a relação que há entre salvação e obras. Paulo diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da quê? Ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. O que é o dom? É um presente de Deus. E no verso 9, Paulo diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo é muito claro em ensinar de que nós somos salvos exclusivamente pela fé. Você crê em Jesus como teu Salvador. E Ele te salva pelos méritos dEle. Não há bondade inerente no homem. Não há o que você possa fazer para compensar o teu pecado, para expurgar o teu pecado. Você depende da ação de um Salvador, depende da ação de Cristo. E Paulo também escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer no capítulo 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você não pode ser justificado ou salvo pela prática das obras, ou mesmo pela obediência à lei. Mas pastor, é isso? Quer dizer então que obedecer à lei não me salva? Não. Se você pudesse ser salvo guardando a lei, a salvação seria pelas obras. Mas, pastor, não é isso que ensina os adventistas? Não. A igreja adventista nunca ensinou isso. Nós não ensinamos que você pode ser salvo obedecendo à lei. Nós ensinamos salvação pela graça em Jesus Cristo. Se você pudesse ser salvo obedecendo à lei, a salvação seria pelas obras e você teria mérito. Por mais que você observe a lei, ela não pode te ajudar no seu processo de salvação. Senão a salvação não seria de graça. E essa é a verdade mais radical que o Evangelho tem para apresentar. Você é salvo exclusivamente pela graça de Jesus, quando você exerce fé no que Ele fez na cruz do Calvário. Sim, amiga? Pastor, e como que eu sei, né, se eu morrer, que quando eu ressuscitar, eu vou ganhar a vida eterna? Ninguém sabe, depois que morre, do seu destino. Nós podemos hoje entender que enquanto estamos vivos, é que nós temos que traçar esse destino. Se alguém viveu uma vida de comunhão com Deus, se alguém creu em Jesus Cristo como Salvador pessoal, e se apoderou dos méritos dele, daquilo que ele fez na cruz para a sua salvação, ele pode ter a certeza da vida eterna. E mesmo que ele morra, Deus o ressuscitará. Então, a certeza da salvação, ela só advém à pessoa quando essa pessoa entrega-se completamente a Jesus Cristo e anda na luz da sua palavra. Talvez para ajudar você a entender melhor esse assunto,
eu queria falar um pouquinho sobre os tempos de salvação. Como que alguém pode saber se será salvo ou se será condenado? A luz da palavra de Deus é aquele que entregou-se completamente a Cristo. Aquele que acredita que a justiça de Cristo pode ser imputada em sua vida. O que talvez nos ajude a entender melhor esse assunto é quando nós entendemos que a salvação é operada em 3 tempos. Veremos isso com mais detalhes na semana que vem, mas eu vou adiantar para você. Quando uma pessoa se entrega a Cristo completamente, nós chamamos isso de justificação. Ele é justificado pelo aquilo que Cristo fez na cruz. A vida que ele leva hoje em conformidade com a palavra de Deus e o andar diário com Jesus, nós chamamos de santificação. E chamamos de glorificação o que vai acontecer com todos os salvos no momento da volta de Cristo, quando esse corpo deixará de ser corruptível e será um corpo de glória e imortal. Então, a certeza de que isso vai acontecer pode ter só aquele que anda na presença do Senhor e que entregou sua vida para Ele. Então, quando eu confio inteiramente em Jesus para a minha salvação, eu posso estar certo de que Ele me salvou, me salva e me salvará no dia da volta dele. Ok? Temos uma outra pergunta aqui. Eu li na Bíblia Lindinalva. o seguinte, um texto lá que fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Uhum. Então, aqueles que morreram em Cristo, que seguiu a palavra, que confia, que acreditou, dorme até o dia da ressurreição ou já vai para o paraíso? Já está? Fica em dúvida. Muito boa a sua pergunta. E o texto que você se refere é a experiência do ladrão na cruz, né, com Jesus. O ladrão diz assim para Jesus: Senhor, lá em Lucas, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Aí Jesus responde para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Algumas versões da Bíblia colocam uma vírgula em locais diferentes. Aí você tem 2 interpretações. Uma que diz assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Nessas versões, dão a ideia de que o ladrão já foi com Cristo para o céu naquele mesmo dia. Algumas Bíblias colocam a vírgula em outro local. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então Jesus teria dito uma verdade naquele momento e que no futuro o ladrão estaria no paraíso com ele. Como eu disse há pouco, né? A gente tem que interpretar os textos difíceis à luz dos textos fáceis. E perguntar: o ladrão foi para o paraíso no mesmo dia? As pessoas, quando morrem, já vão para o céu ao mesmo tempo? O consenso da Bíblia é que não. Até porque nem Jesus foi para o céu na sexta-feira. Ele foi crucificado na sexta, ficou todo sábado na sepultura, ressuscitou no domingo, e quando Maria Madalena estava à porta do sepulcro e veio para tocá-lo, o que Jesus disse para Maria? Não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Jesus não havia ido ao Pai. Se Jesus não havia ido ao Pai, é lógico concluir de que Jesus teria dito para o ladrão uma verdade naquele momento de que um dia o ladrão estará com ele no paraíso. E quando será esse dia? O dia em que Jesus voltar. Porque Jesus foi claro em Mateus, ao ensinar sobre o dia da sua vinda, que quando ele vier, ele vai trazer o galardão, a recompensa, e vai retribuir a cada um segundo suas obras. Então a Bíblia não ensina que a recompensa é imediata à morte. Ela só acontecerá na volta de Jesus. Seio de Abraão. As pessoas falam: está no seio de Abraão, está no lugar bom. Fulano era uma pessoa boa, fulano só fez o bem, fulano era bom, fulano está no lugar bom, fulano está no céu. Aí eu fico: meu Deus, eu não quero me iludir com essas coisas, porque na palavra, onde que eu li, até aqui que eu li, eu não vi, eu não encontrei nada na Bíblia disso. Ninguém está no céu, fulano morreu, fulano está no céu, está me vendo. Eu não quero, Senhor, acreditar assim, eu quero acreditar aqui na Tua palavra, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo, que não está no céu, que está dormindo até quando Jesus voltar. Então não existe seio de Abraão, pastor. Não existe. Essa expressão seio de Abraão, ela vai aparecer dentro do contexto da parábola do rico e Lázaro. Então Jesus contou essa parábola para ilustrar que um rico havia perdido sua salvação
E Lázaro, um mendigo que morava à sua porta, foi para o céu e salvo. Era uma parábola conhecida, era uma história conhecida dos ouvintes de Cristo. Ele não inventou essa história. Ele pegou uma história que já era conhecida para ilustrar uma verdade. A nação judaica, como aquele homem rico, teve muito privilégio de conhecer todo o plano da salvação. Mas muitos estariam salvos sem ter os privilégios que a nação judaica tinha, porque eles estavam desprezando. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, porque não existe a história de seio de Abraão, porque a Bíblia declara que Abraão um dia morreu. E as únicas pessoas que a Bíblia declara que já estão no céu e que passaram por essa terra são 3: Moisés, Elias e Enoque. Mas ele vai voltar para buscar os salvos. Sim, querida Verônica. Pastor, tem muitas pessoas que pegam esse versículo, esse finalzinho aí, que o Senhor vai retribuir cada um segundo as suas obras, para fazer exatamente isso que a gente está aprendendo aqui, que não é para fazer, que é boas obras, fazer sopão, tipo coisas assim, né? Caridades. E pega se baseando nesse texto. E a gente vê que tem muita gente equivocada. Foi bom o seu comentário, por quê? Nós temos que entender que nós seremos salvos pela graça e somos salvos pela graça. Mas o juízo, a Bíblia deixa claro que é pelas obras. Nós somos julgados pelas obras. Isso é verdade. Agora, por que é que um juízo pelas obras não difere de uma salvação pela graça? Porque as obras, elas funcionam apenas como evidência. As obras evidenciam quem foi salvo e quem se perdeu. Então, qual é a função da obra? Salvar você? Não. Mas ela tem valor? Tem. Em que valor ela tem? Ela evidencia quem está salvo ou quem se perderá. Agora, se você olhar para Mateus capítulo 25, Jesus, quando falou da sua volta, ele falou das obras. E sabe o que ele disse? Ele disse assim para os salvos: vocês vêm para o meu reino, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar. Aí os salvos perguntam assim: mas, Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas? Por que é que os salvos fazem essa pergunta? Porque a boa obra na vida do salvo, ela é inconsciente. Ela é tão natural que ela é inconsciente. Ele praticou sem perceber que praticava. Ele não praticou como um caminho para a salvação. Ele praticou e nem sabia que estava praticando. Paulo vai chamar isso, não é Paulo, é Tiago, né? Em capítulo 5, 22, de frutos do Espírito. O que é fruto do Espírito? É a habitação do Espírito Santo no teu coração que te leva a praticar boas coisas. Agora, você pratica boas coisas para ser salvo? Não. Você pratica boas coisas porque você foi salvo. Essa é a grande questão. Sim, nesse texto, cabe muito bem a palavra de Jesus, né? Que ele ensina, né? O que queres que faça a você, faça ao próximo, né? Então, quando nós temos o reconhecimento de Cristo na nossa vida, do que é Jesus, o que é salvação, você faz tão naturalmente o bem ao próximo, né? Sem que isso seja uma coisa evidenciada para os outros, para te propagar alguma coisa, mas com tanta sinceridade, né? Como você, assim, eu gosto disso, eu vou fazer isso porque faz bem a mim, vai fazer ao próximo também. Eu acho que é algo muito interessante, e o que eu sempre falo, que eu amo as parábolas de Jesus exatamente por isso, com a alegoria com que ele ensina a palavra, e que quando a gente passa a entender isso assim, com verdade, com veracidade, você vê o quanto isso é benéfico para a vida da gente, né? E aí não se preocupamos com que de equivocar isso aos outros, né? E um detalhe, Meire, que é interessante, que aqui não estou dizendo em momento algum que as boas obras não têm o seu lugar. Elas são importantes, mas elas não são importantes para a minha salvação. Elas não contribuem para a minha salvação. Mas uma vez salvo por Cristo, o resultado natural dessa salvação é a prática das boas obras. Então, se alguém não ama o próximo, não faz o bem ao próximo, que evidência ele está dando de que Cristo habita no seu coração? Nenhuma.
Então, mesmo a boa obra praticada sem Cristo, ela é má obra. Então, a boa obra só tem valor quando ela é fruto genuíno de um relacionamento com Jesus Cristo. Existem outros textos da palavra de Deus que poderão nos ajudar. Aqui está um deles. Se nós somos salvos pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Então, Paulo vem com Tiago 2,10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ela tem valor, mas qual é o valor? É o valor de alguém que foi salvo. Então eu fui salvo pela graça e agora que eu fui salvo, essa salvação me leva a praticar boas obras. Nunca um caminho para a salvação, mas um resultado de alguém que foi salvo. E um outro texto que prova essa mesma verdade é Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras por si mesma, ela é o quê? Morta. Então quem diz que ama a Cristo e não ama o próximo, está mentindo. E lá em João 13,35, Jesus falou assim, nisto todos conhecerão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É através do amor ao próximo que nós evidenciamos o amor que nós temos a Cristo. E finalmente uma outra pergunta. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? E aqui vamos voltar ao tema das parábolas. E aqui está a parábola da ovelha perdida. E Jesus ensinou assim, qual dentre vós é o homem, Lucas 15, verso 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Jesus disse que quando um pecador é salvo, há festa no céu, há alegria no céu. E olhe para a história que Jesus contou. Você prestou atenção na história? A ovelha foi salva. E o que a ovelha fez para ser salva? Ela não fez nada. Ela simplesmente baliu desesperada. E no desespero, o pastor ouviu. E o pastor veio. E diz a história que o pastor a encontrou, o pastor cura as feridas, a põe no ombro e leva de volta para casa. A ovelha não fez nada. O pastor fez tudo. Você sabe qual é o grande problema nosso para entender salvação? É porque você quer ser bom. Você quer fazer as coisas. Você quer ser salvo, mas você quer fazer do seu jeito. Não, eu tenho que contribuir. Se não fizer algo, não presta. Você não pode fazer nada. A Bíblia ensina que até a sua justiça não passa de trapos. O que você pode fazer de melhor não tem valor. Por quê? Porque só tem valor o que Deus fez em Cristo no Calvário. Então, ser salvo é aceitar aquilo que Jesus fez no meu lugar. E uma vez que Ele vem para o trono do coração, eu vou viver como Ele viveu. Eu vou praticar o que Ele ensinou. Eu vou amar como Ele amou. E todas essas coisas que nós chamamos de boas obras, elas têm o seu valor, não para a minha salvação, mas para expressar que eu estou salvo. E quando Jesus voltar, as obras evidenciarão quem está salvo e quem está perdido. Elas são evidência. O resultado, não o caminho, nunca o caminho. Então nós podemos resumir salvação em uma única palavra: Jesus Cristo. Aí você pode perguntar assim, então salvação é fácil ou é difícil? As duas coisas. É fácil se você é a ovelha perdida. Mas é muito difícil se você é uma das 99. Então, se você em algum momento da vida se achou bom o suficiente, você está muito longe de Cristo. Mas se você se sente carente dele, se você se sente um pecador, uma pessoa indigna, se você com todos os seus altos e baixos, confia nele, é tudo que ele precisa. Porque o desespero humano em não conseguir viver à altura do que Deus pede é o balir da ovelha. E quando a gente entende o nosso desespero, que a gente não pode nada, aí você passa a confiar nele.
E Ele vai fazer tudo. De fato, amigos, a cruz que se ergueu no Calvário tem um significado. Foi por mim, foi por você. Jesus só teve que vir a essa terra morrer, porque você não podia se salvar sozinho. Precisou uma sexta-feira, precisou de uma cruz, porque nada do que você fizesse poderia resolver o seu problema, poderia pagar o seu pecado. E um texto maravilhoso do Evangelho de João é quando Jesus diz assim: não foste vós que escolhestes a mim. Você entendeu? Não foi você que escolheu a Cristo. Ah, eu estava perdido, eu encontrei Jesus. Jesus não está perdido para ser encontrado. Você não escolheu Ele. Ele escolheu você. E sabe de uma coisa que vocês vão ouvir pela primeira vez agora? Não foi você que escolheu vir para o Bíblia Fácil. Você não fez essa escolha. Deus escolheu você para estar aqui. E por que escolheu você? Eu não sei. Ele que conhece a sua história sabe. Ele sabe. Mas não foi você. Você não escolhe Jesus. Ele escolhe você. E se você está me assistindo agora, é porque Ele está escolhendo você. Ele está dando uma chance para você. Eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão muito séria. Que decisão? Compreendendo hoje o plano de Deus, desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para a minha salvação. Quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça morada para todo sempre. Nós vamos ouvir agora uma música do Arte Trio. Essa música eu amo, porque ela fala sobre o Filho do Homem que me libertou. E como Ele me libertou? Morrendo no meu lugar, fazendo por mim o que eu não podia fazer de forma alguma, assumindo a minha culpa, pagando o preço do meu pecado, morrendo no meu lugar. E quando Ele voltar em glória e majestade, sabe quem é que Ele vai levar para os céus? Não são aqueles que praticaram obras para agradar ou para se aparecer. São aqueles que baliram em seu desespero por não conseguir viver à altura do que Deus espera. São aqueles que sentiram a sua indignidade, mas que passaram e aprenderam a confiar no homem do Calvário. E se você que assiste em casa, e se você que está aqui agora, quer aceitar esse convite de passar a partir de hoje, confiar só no que Jesus fez para a sua salvação, em nada do que você faz, confiar só no que Cristo fez para a tua salvação, eu vou convidar você a demonstrar isso para Deus agora. E enquanto eles cantarem, você poderá ficar de pé. Mas só fique de pé se você quiser dizer assim: Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais confiarei em nada do que eu posso fazer para ser salvo. Eu vou confiar no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E se você quiser expressar para Deus esta fé, enquanto o Arte Trio cantar, você poderá ficar de pé. Você em casa poderá ficar de pé também, demonstrando a sua fé no homem do Calvário. E em seguida, eu quero orar por você. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor,
a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Que bom poder ver vocês de pé nesse reconhecimento de que só Cristo salva. Nós estamos no início de uma caminhada para entender o plano dele. Mas o primeiro passo que nós precisamos dar é o reconhecimento da nossa necessidade de Cristo. Só Ele pode salvar. Talvez você que está em casa me assistindo também esteja de pé nesse momento. E louvado seja Deus por isso. Porque se você não reconhecer que você é um pecador, carente da graça de Jesus, pouco Ele poderá fazer por você. A primeira obra, ou a única, quem sabe, que nós temos que fazer, é reconhecer a nossa pecaminosidade.
No plano da salvação, a sua parte é entrar com seus pecados. A graça vem pela cruz, vem pelo sacrifício. E por certo, Deus vai nos acompanhar em cada passo dessa jornada e nos tornar claro sua vontade. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos de pé porque queremos dizer para o Senhor que nós confiamos unicamente nos teus méritos para a nossa salvação. Nós cremos no homem do Calvário, nós cremos no Filho do Homem, aquele que um dia morreu para pagar o preço do nosso pecado, da nossa culpa. Nós estávamos, por nossas obras, destinados à morte eterna, mas em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós somos salvos. E aquilo que nós não podíamos fazer por causa da nossa fraqueza, Cristo fez por nós. E abrimos agora o nosso coração ao Senhor para que a influência do Teu Espírito inunde a nossa vida e que esse mesmo Espírito nos mostre o caminho, como devemos caminhar na Tua presença. E que ao aprendermos a Tua vontade, o nosso coração seja sensível à Tua voz. Por isso, Pai, abrace a todos nós e nos prepare a cada instante para o Teu breve regresso. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem, nós vamos estar juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre o que Jesus ensinou. Eu espero você.